Dos últimos 2, 3 anos para cá, eu tenho focado bastante em conseguir projetos com editoras, então eu já tive algumas experiências fazendo materiais tanto didáticos quanto literários e terapêuticos para o público infantil, e eu quero mostrar um pouquinho o que você pode esperar se você for procurar projetos com editoras. Todo esse mercado literário e editorial infantil é um mercado muito legal em relação à diversidade de estilos. Então você encontra estilos diversos, com técnicas diversas, e é bem legal de se adaptar e de adaptar a sua arte para esse mercado. Inclusive também é um ótimo mercado para quem está começando na ilustração, porque se você realmente for parar para olhar os catálogos das editoras, entre no site de uma editora, por exemplo, e dá uma olhada nos tipos de trabalhos que são produzidos. Muita gente às vezes fica achando que precisa ter uma técnica super surpreendente, assim, super elaborada, ou um estilo super complexo e cheio de detalhes, e na verdade não. Como você está trabalhando para um público que o público final vai ser um público infantil, tem muita diversidade de estilo nisso. Então você encontra ilustradores que ainda estão iniciando, fazendo trabalhos para editoras, você vai encontrar também artes que ainda podem ser refinadas e ajustadas para ter um resultado melhor, só que esse mercado ele não pede uma complexidade gigantesca para o estilo que você faz, sabe? Então, muito provavelmente, se você tem receio de começar a trabalhar com ilustração achando que a sua arte ainda não está pronta para ser vendida, provavelmente você consegue encaixar a sua arte em algum detalhe ali para trabalhar com editoras, para fazer livros infantis, didáticos e tudo mais. Ainda nessa questão de estilo, eu acho que a única coisa que eu percebo em relação aos estilos que as editoras tendem a comprar é o fato do estilo precisar ter clareza nos elementos e tudo mais, porque realmente vai ser uma ilustração que vai para um público infantil depois. Então, se você faz coisas às vezes muito abstratas ou com uma textura muito poluidona, muito pesada, muito carregada, pode ser que não se encaixe tanto. Mas mesmo assim, ainda pode existir editoras que busquem por esse tipo de estilo, porque realmente tem autores para vários tipos de literatura, e tem editoras compatíveis a isso, e eles precisam aí desses ilustradores que façam estilos diversos, enfim. Uma coisa que eu sinto que melhorou bastante na minha arte com essas experiências de trabalhar com livros infantis foi a qualidade e a consistência do meu trabalho. Desde o começo, quando você vai trabalhar com a editora, é legal você ser consistente no seu traço, no seu estilo, nos personagens que você cria, porque querendo ou não, você vai fazer ali um personagem em várias poses diferentes, em várias cenas diferentes no decorrer de um livro inteiro. Então você precisa ter essa consistência de estilo. Mas eu sinto que hoje em dia tá muito mais prático e mais rápido de eu conseguir ter o mesmo resultado que eu precisava demorar um pouquinho mais de tempo lá no começo. Uma outra coisa que eu acho muito legal em trabalhar com editoras é que a maioria das vezes a pessoa que você vai estar tendo contato direto ali para passar o projeto, fazer a aprovação de processos e tudo mais, ou vai ser uma editora, ou dependendo se são livros didáticos, mais voltados para a educação ou para a terapia, você também pode estar falando com uma pedagoga. E é muito bom trabalhar com esse tipo de pessoa, porque elas geralmente são pessoas que se comunicam muito bem, são muito educadas e que vão saber falar e se expressar de uma forma que você vai entender. Porque se tem uma coisa que dá desespero no ilustrador, é você encontrar um cliente que não sabe o que quer, ou que tem dificuldade de passar as ideias deles, ou que ficam jogando as coisas para você, tipo, faz você, me dá uma sugestão e depois a gente edita e tudo mais, e isso é horrível. Então, trabalhar com gente que sabe se expressar e que sabe pedir o que ela quer é muito legal, é muito gratificante, e elas geralmente fazem isso com uma educação muito boa. E essa questão de saber o que eles querem e saber pedir o que eles querem também é uma outra experiência muito legal que eu tive com editoras, porque como o projeto do livro, do material didático, do material terapêutico já está pronto, já está fechado, eles sabem muito bem do que eles precisam do ilustrador. Então eles vão pedir de uma forma realmente muito mais clara e que dificilmente vão ter grandes ajustes, grandes alterações no projeto. Óbvio que tem sim, eu não vou mentir para você, mas são detalhes às vezes de deixam esse elemento um pouco maior para ter mais clareza, ou melhora um pouquinho a expressão desse personagem para ficar mais assim. Nada tão drástico, sabe? Porque geralmente eles vão te passar um briefing muito legal. Eu mesma sempre recebi coisas bem detalhadinhas, assim, cena por cena, do que eles queriam para cada uma das ilustrações. E é isso, essa clareza no que o cliente quer
ajuda muito no processo, sabe? No desenrolar do processo do projeto e ajuda a ficar mais prático, mais rápido. Enfim, uma outra coisa que eu senti bastante trabalhando com esses projetos maiores em que a gente precisa ilustrar algumas dezenas de ilustrações ou às vezes centenas. Eu já cheguei a pegar um projeto que eu tive que fazer mais de 100 ilustrações para um projeto. O que eu mais sinto em relação a isso é que você precisa ter muita organização. Muita organização, tanto dos arquivos do projeto para você não se perder entre os arquivos que você já mandou, os arquivos que vão para aprovação, os arquivos que voltaram com alteração, quanto organização também dos seus processos. Como eu falei, como eles sabem muito bem o que eles querem, geralmente as editoras também têm um processo de aprovação que é meio que padrão, assim, né? Você vai aprovar primeiro os personagens, aí depois você vai aprovar cores, aí depois você vai aprovar os sketches do livro e depois você vai aprovar as ilustrações completas, por exemplo. Óbvio que pode ter algumas alterações ali, algumas diferenças nesse processo de editora para editora, mas geralmente segue um processo bem parecido, assim, bem fechadinho, sabe? Bem organizado. E se você não tem organização do seu processo de ilustração, se você tem de fazer ilustrações, cada uma com um passo a passo diferente, ou às vezes você faz a cor junto com o sketch e tudo mais, pode ser que você sinta bastante dificuldade de manter uma consistência de um projeto que tem aí centenas ou dezenas de ilustrações. Agora, falando sobre dinheiro, a área de literatura infantil é uma área muito legal em relação a pagamentos, não é uma das áreas mais caras, tipo publicidade, que você pode ganhar, sei lá, milhares de reais com uma ilustração só, mas é uma área que tende a pagar bem e geralmente as editoras vêm com um budget fechado para o projeto. Então eles têm lá o tanto de dinheiro que eles podem gastar com a ilustração e aí eles vão falar com você, vão ver quanto que você cobra e pode ser o que se adapte aí com esse budget ou vocês tenham que negociar. Mas assim, só para vocês terem uma noção, os projetos que eu já fiz nessa área variam entre 2.200 até 8.000 reais, por exemplo. Isso daqui é a minha média, tá? Existem outros valores trabalhados no mercado, mas esses são os valores dos projetos que já passaram pela minha mão. Agora, uma coisa muito importante para se levar em consideração quando você vai começar a trabalhar com editoras é que a maioria delas vai fazer o pagamento do serviço depois que você entregar as ilustrações finalizadas. Depois que o projeto for fechado, aí eles vão pedir a nota fiscal e aí, depois de alguns dias, você recebe o pagamento. Todas as editoras que eu fechei, a gente trabalhou 100% com o contrato, então é tudo certinho. Eu verifico o CNPJ das editoras antes para ver se elas não têm alguma coisa aí que queime o nome delas no mercado. Sei lá, vai que eu vejo no Reclame Aqui que a editora não paga prestadores de serviço. Eu não vou fechar com a empresa dessa. Mas a maioria das editoras trabalha dessa forma e não é uma coisa que dá problema o tempo inteiro. Óbvio que existe uma ou outra isolada no mercado que são um bando de pilantra, por exemplo, mas assim, nunca chegou até mim e eu sempre dou uma pesquisada nos clientes antes de passar o orçamento, antes de fechar contrato, eu sempre olho se eles têm alguma reclamação mais pesada, se eles têm site, se eles têm Instagram, redes sociais no geral e como que funciona a comunicação deles nesses meios. E querendo ou não, dá uma credibilidade a mais para a pessoa quando ela tá com tudo certinho ali na rede social dela. Agora, entrando nas dúvidas mais frequentes que eu recebo, Alice, precisa de CNPJ para trabalhar com a editora? Como que funciona a emissão de nota fiscal e tudo mais? Precisa de CNPJ? Não necessariamente. Você consegue trabalhar com editoras vendendo os direitos autorais da sua ilustração como pessoa física, mas você vai precisar emitir a nota fiscal para elas se elas exigirem isso. Então é uma coisa que você tem que ver com a editora, mas geralmente elas pedem sim. Então você precisa emitir a nota fiscal mesmo sendo só CPF, digamos assim. Agora, se você quiser optar por fazer no CNPJ para já ficar com uma empresa montada realmente e ter a emissão de nota fiscal por empresa e ter desconto no imposto de renda, enfim, você pode montar uma MEI a princípio e ela funciona super para você trabalhar aí com editoras e com outras empresas também. No mais, todas as experiências que eu tive com editoras foram bem positivas, foram projetos que eu me animei bastante de fazer, mesmo alguns deles sendo projetos gigantescos, em que eu passava a semana desenhando os mesmos personagens. Ainda assim, é uma área que dá muito prazer em fazer e ver o projeto pronto ali é muito gratificante. Esse ano de 2024, inclusive, já tem 3 livros que vão ser publicados por uma editora que virou uma parceira fidelizada aí para esses projetos infantis.
e estão saindo alguns mais do forno, então é uma área muito gratificante e assim que eu tiver em mãos esses livros já publicados eu vou mostrar para vocês. Agora me conta aqui nos comentários se essa é uma área que você gostaria de entrar ou se você já trabalhou com alguma editora e como que foi a sua experiência. Se você quer trabalhar fazendo livros infantis e você não tem ideia de por onde começar e como encontrar esses clientes, todas as estratégias que eu uso para encontrar esses clientes são estratégias que eu mostro no meu curso completo para ilustradores, que é a Comunidade Ilustra, que inclusive estão com vagas abertas nesse exato momento. Se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição falando tudo certinho e a gente está com alguns bônus a mais também aí para começar o ano novo, tendo resultados desde o começo do ano. Inclusive nessas próximas semanas eu vou estar abastecendo com algumas novidades e algumas coisas bem legais para dar mais resultado ainda para os alunos. Se você quiser fazer parte dessas novidades e desses conteúdos, entra na Comunidade Ilustra o quanto antes, você vai ser muito bem-vindo lá. Lembrando que todo dia da semana, às 12 horas, tá tendo vídeo novo aqui no canal, então se inscreve para você não perder os próximos vídeos e deixa aqui nos comentários um tema que você quer muito ver por aqui, para que não falte ideias para eu criar de vídeo para vocês. Deixa o seu like e eu te vejo amanhã. Tchau, tchau!